Se a gente pensar como biologia e organismo, temos que evoluir. E como empresário, a gente tem que colocar quem evoluiu. Senão a tua empresa não anda, vai andar para trás. Ou você coloca os melhores da sua empresa, ou você vai morrer de fome. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Papo Cop, um programa exclusivo da Mundo Cop. Eu sou o Douglas Ferreira e a cada programa trazemos um convidado super especial para um bate-papo bem descontraído. O tema do Papo Cop de hoje é neurobusiness. E para a gente descobrir o que é isso, a sua finalidade, onde a gente pode aplicar, nós vamos conversar com o nosso convidado super especial, o Dr. Fábio de Abreu Agrela. Ele é PhD em neurociências, é mestre em psicologia, também é tecnólogo em antropologia, com várias formações nacionais e internacionais em neurociências. Fabiano, espero ter falado certo aí seu currículo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente nesse Papo Cop super especial. Eu agradeço o convite, poder participar e dar aqui, quem sabe, algumas dicas para que a gente possa formar mais e melhores empreendedores também. Maravilha, esse é o objetivo. Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar no tema da nossa entrevista de hoje, eu já quero te fazer uma primeira pergunta. É verdade que você é considerado uma das pessoas mais inteligentes aí pelo seu QI elevado? Explica isso pra gente. Eu fiz o meu primeiro teste ainda jovem, depois eu fiz o outro teste após os 30 anos de idade, e eu comecei a fazer testes para poder comprovar aquilo que eu nem acreditava em relação a mim mesmo. Eu falei, pô, né, tem alguma coisa errada. E aí fui fazendo um teste, todos eles foram comprovando isso. Mas, bem, de certa maneira, se eu puder usar o meu QI para ajudar pessoas, esse já é o meu trabalho. Engraçado que é o meu trabalho já há muito tempo. Agora, a gente está entrando nesse tema que é o seu livro, que você acabou de lançar, que é o Neurobusiness. Explica um pouco para a gente o que é o Neurobusiness. O Neurobusiness é utilizar a neurociência nos negócios. Por quê? Eu sou empresário desde meus 19 anos de idade. Então, eu tive uma montadora, uma distribuidora de computadores. Depois veio a crise, em 2008, e eu mudei de negócio. Eu comecei a ir para o empresariamento artístico na época. E depois para a assessoria de imprensa, que é a minha empresa hoje. Minha empresa é uma empresa de marketing, que a gente trabalha assessoria de imprensa, rede social, assessoria acadêmica, ou seja, eu trago de volta o profissional para o meio acadêmico. E o Neurobusiness foi baseado no fato de que eu pensei que quando eu tinha 19, 20 anos, eu utilizava o Neurobusiness e não sabia. Só que depois de eu me formar em neurociência, depois de eu me tornar um neurocientista, né? Um neurocientista é quem tem doutorado em neurociência, e eu já tenho pós-PhD em neurociência, foi aí que eu comecei a perceber o quanto pode ser utilizada a neurociência nos negócios, para você aprimorar os seus negócios. Seja no neuro-RH, neuromarketing, neuroeconomia, neurosales para as vendas, tudo pode incluir neurociência, Douglas. Quer dizer, então, que neurociência você pode aplicar em todas as áreas, RH, vendas, marketing, contabilidade, em qualquer área de uma empresa? Qualquer área. Aí eu vou te citar alguns poucos exemplos para o empresário, o empreendedor, ficar agora agoniado, né, pensando, nossa, eu poderia utilizar isso. Por exemplo, um vendedor com técnicas de neurolinguística, ele consegue avaliar o cliente quando chega e trabalhar o cliente de acordo com o produto que ele vai vender, com a necessidade do cliente. Por exemplo, você consegue perceber naquele cliente se ele tem algum transtorno narcisista ou histriônico, ou mesmo que não seja um transtorno, mas que ele seja mais narcisista, e aí você trabalhar o narcisismo dele em relação ao produto, em relação ao fato de que isso aqui é o necessário para você chamar a atenção. Tem centenas de técnicas. Você pode analisar a personalidade do teu cliente de forma neurolinguística, analisando visualmente, em 5 minutos ali, num bate-papo, você já traça ali quem é o teu cliente para trazer o produto certo para ele. Porque, às vezes, aquele empresário que te contratou,
Ele é um empresário que passou por problemas no passado, teve uma empresa dele que quebrou, então ele tem insegurança, ele tem medos. Então você tem que trazer para eles ali meios, mecanismos, né? E a gente treina também o contador da empresa. Na parte econômica financeira também, você trabalhar o financeiro para que possa trazer mais dinheiro, mais benefício para a empresa. Por exemplo, você pode trazer ali no NeuroRH. O NeuroRH é tão fácil hoje fazer RH, tão fácil, Douglas. É só olhar a rede social do candidato. Se você vê a rede social do candidato, que ele é muito narcisista, vive viajando, vive postando foto ali, você analisar o tipo de foto que ele tira, você já consegue perceber se ele vai sentar na sua cadeira e passar mais tempo no celular do que no trabalho. Você vai perceber se ele é um viciado em redes sociais, e esse viciado em redes sociais você não pode tê-lo na tua empresa, a não ser que você contrate ele para mexer em redes sociais. Não entrando em política, mas eu tenho que falar sobre isso, né? Você tem um produto caro para o público classe A. Aí você vê que a rede social daquela pessoa é uma pessoa mais alternativa. Olha, é muito legal você trabalhar de bermuda e chinelo quando você é inglês ou americano e trabalha no Google. Mas no Brasil, você trabalhar de bermuda e chinelo pode ser um relaxamento. Pode ser uma pessoa preguiçosa, que tem preguiça de colocar uma calça. E se a pessoa tem preguiça de colocar uma calça e uma blusa, ela vai ter outras preguiças de fazer outras coisas na tua empresa. Então, é derivado de circunstâncias. Você não pode comparar o que o Google faz com aquele perfil público daquela sociedade. Se você vai olhar ali aquelas pessoas no Google de chinelo e bermuda e fazer uma medição de QI, tu vai ver que são pessoas de alto QI. Ou seja, pessoas de alto QI não importa se está de bermuda e chinelo ou de blazer. Ele vai trabalhar de forma efetiva porque eles são destinados, eles têm foco atencional e eles vão até terminar. É diferente. As redes sociais, então, do jeito que você está falando, é um termômetro, né? Se você quiser contratar alguém, ali você tem todo o histórico da pessoa, né? E isso aberto, isso todo mundo tem acesso. A gente também pode usar isso para uma prospecção de cliente também, né? Eu vou dar um exemplo bom agora. Eu estava numa conversa esse final de semana, aqui em Portugal, e quem estava conversando comigo era um estudante da Universidade do Porto, que é uma das maiores universidades do mundo. E eles estavam falando muito sobre o diploma, o currículo, sobre aonde você se forma. Aí eu falei para eles assim, eles atentos, né? Eu falei, eu não vejo currículo em relação a diploma. Como assim? Eu, quando eu contrato, não vejo onde a pessoa se formou. Aí eles olharam para mim assim, não vê? Eu falei, não. Tenho várias pessoas na minha empresa, ótimos trabalhadores. Eu tenho a melhor de setor de follow-up, nem se formou, nem se formar, ela se formou. Eu tenho um jornalista aqui que ele nunca fez faculdade de jornalista. Ele arrebenta. Ele tem uma criatividade magnífica. Porque jornalista, para mim, nasce jornalista. Não tem jeito. Se você não nasceu jornalista, você vai fazer jornalismo, vai se formar e não vai ser jornalista. Porque você tem que ter criatividade, tem que pensar diferente dos outros, tem que ter todo esse feeling, essa dinâmica. Porque temos talentos aí escondidos que não tiveram formação, ou por oportunidade, ou às vezes porque é inteligente demais. Tem muita gente inteligente demais que largou a faculdade por ser inteligente demais, e aquilo ali era chato demais para ele. Até um tempo atrás, a obrigação básica era o currículo, a faculdade. Você acha que hoje em dia essas coisas já estão mudando? Sim. A gente tem hoje uma nova geração que não sabe mexer na agenda do Google. A gente tem uma nova geração que você fala uma coisa, ela não entendeu o que você disse. Você tem que falar 3 vezes aquilo ali e se bobear com palavras populares para que ela possa conseguir entender o que você está dizendo. A gente tem uma minoria hoje com uma capacidade extraordinária e a gente tem uma maioria que está bem difícil. Está difícil a compreensão, está difícil a vontade. Não é à toa que você sabe que a mão de obra no Brasil ela é considerada mal qualificada. Aqui na Europa, gente, olha só, vocês estão falando com uma pessoa que tem uma associação. Eu tenho uma associação aqui, Luso Brasileira,
é uma associação que está por dentro de tudo o que acontece em relação à mão de obra brasileira para Portugal. E o que mais está sendo dito é que a mão de obra brasileira é ruim. E eles estão comprovando isso na prática. Eu tenho aqui o dono de a maior construtora da região, grande amigo meu, falou: olha, Fabiano, não quero mais contratar pedreiro brasileiro. Eles são preguiçosos. Então, assim, eu não estou generalizando, não estou falando mal do Brasil. Quando tem gente boa, é gente boa. Por exemplo, hoje eu estava numa clínica e eu falei para a clínica o seguinte: vocês não têm todos os testes que o médico brasileiro passaria. Portugal está muito atrás do Brasil na medicina. A medicina brasileira é uma das melhores do mundo. Então, no Brasil, a gente está avançado em algumas coisas, mas em outras coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos com problemas sérios de mão de obra no Brasil. Isso tem relação com a educação, isso tem relação com todas as gerações de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos. Eu nasci no Brasil e nunca vi o processo educacional melhorar até hoje, nunca. Isso tem relação com a cultura que está se formatando no Brasil, em relação ao excesso de rede social, ao narcisismo, essa coisa de ostentação, tem relação com a violência. A violência influencia muito na cultura. Nós sabemos que existe uma cultura até mesmo de aceitação e adoração ao tráfico no Brasil. Então, nós temos os extremos. O Brasil é um país a ser estudado, como todos já disseram, e é verdade. Nós temos os extremos de pessoas altamente qualificadas que, quando chegam na Europa, arrebentam, e de pessoas que não querem absolutamente nada e que pensam que sabem muito. O que você acha que vai acontecer com os jovens no futuro próximo? Olha, quando a gente fala em neurobusiness, quando a gente fala em business, a gente fala em negócios. Quando a gente fala em negócio, a gente fala em capital. E a gente fala em capitalismo. Certo? Se a gente for pensar em socialismo, ao contrário do que muita gente pensa, a Europa é socialista. Ok, Portugal é socialista. Ok, existe o Partido Socialista, existe uma ideia socialista de deixar mais igualitário, sim, mas tudo aqui é privado. A companhia de energia aqui é privada. O governo não é dono de nada. Então, se a gente for pensar de forma, tem que ser todo mundo igual, socialismo, etc., então que seja o comunismo, o governo é dono de tudo, fecha as empresas e acabou. Então, se a gente tem que pensar como business, negócio, tem que ser capitalista. E quando a gente é capitalista, a gente é evolucionista. Aí você vai entrar para o darwinismo. Por quê? A biologia, eu, como biólogo também, que é uma das minhas formações em licenciatura, eu, como biólogo, posso te afirmar, convicto, que os organismos, os melhores, sobrevivem. Os que melhor se adaptam. Então, nós somos um organismo. Apesar de a gente acreditar que sabe muito, apesar da sociedade pensar em seu narcisismo que é melhor do que o outro, que nada. Você é só um organismo sobrevivendo, quando morrer, vai morrer igual a todo mundo e acabou. Nós só estamos aqui para sobreviver, moças. Por isso que o instinto prevalece. Então, se a gente fala em business, a gente fala em neurobusiness, a gente fala em utilizar a neurociência para a compreensão e entendimento daquela pessoa, se ela é apta ou não àquele cargo. É isso. Agora, Fabiano, a gente falando das cooperativas, que é o nosso segmento, você acha que o neurobusiness ele pode ser uma ferramenta para que as cooperativas conheçam um pouco mais os seus cooperados e acaba intensificando esse trabalho junto aí das comunidades? Não apenas conhecer, como visitar, como implantar conhecimento. A gente ouve tanto falar em síndrome de burnout, por exemplo, que é algo tão fácil de evitar. É só você implantar técnicas nas suas empresas em que você possa evitar que isso aconteça. O próprio ambiente em si, as cores do ambiente, o que você coloca lá dentro. Um escritório fechado,
um escritório fechado, tudo branco, com todo mundo preso ali dentro, não tem um verde, não tem uma iluminação, não tem uma paisagem do lado de fora para você de vez em quando ali, né? Então, são detalhes que você tem que pensar. E o próprio treinamento tem que existir. Tem tanta coisinha que dá para fazer, é tão fácil, basta agir. Ah, mas isso vai gerar custo. É porque você não está pensando no lucro depois desse custo. Você está gerando custo, mas está gerando também pessoas mais eficientes, pessoas que vão dar muito mais de si. Então você vai não só cobrir esse custo, como faturar mais. Eu converso com empresários que falam: Fabiano, eu sei que meu negócio pode ser um negócio milionário, mas eu não quero. Eu quero viver a minha homeostase. Portugal é um país muito devagar, não gira muito dinheiro. Isso aqui é mais o café com leite. Aqui as pessoas trabalham, ganham o seu, vivem sua vida, não têm muita ambição, não querem grandes crescimentos. Brasil não, a ambição é muito forte, a pessoa quer contratar uma empresa, quer dar um jeito, quer crescer. Então as chances de ganhar dinheiro no Brasil é muito maior. As chances de ganhar dinheiro é muito maior. Eu já tive em 18 países, Douglas. O melhor país para ganhar dinheiro é o Brasil. Apesar dos problemas. Por causa da cultura do povo, é um povo consumista. Chega a ser engraçado, porque, de certa maneira, metade da população levanta uma bandeira socialista. Mas que são consumistas, não são socialistas, porque consomem. Porque está com o iPhone ali, porque está gastando com outras coisas banais que aqui em Portugal não gasta. Aqui eles andam de iPhone velho, no máximo vão para o restaurante comer e compram um básico para viver. Aqui, se você quiser ganhar dinheiro em Portugal, tu tem que montar um negócio que seja do básico. Mercadinho, né, coisas que as pessoas fazem no cotidiano. Se você abrir um pet shop aqui, você já corre risco. Porque é luxo para cachorro e os cães aqui não se bobear, nem tomam banho direito. Eu tenho dentro de mim o socialismo no sentido de que nós somos seres orgânicos, não importa a tua profissão que você faz, você merece ter o respeito. Isso aqui eu tenho em Portugal. Aqui a faxineira, o catador de lixo, ele tem total respeito porque ele não ganha, não é tão diferente do médico. Ele não ganha tão menos do que o médico assim. Então é mais equilibrado. Isso é bom. Mas eu sou capitalista no sentido de que a gente não pode ficar querendo que as coisas caiam do céu. A gente tem que se esforçar para ser o melhor mesmo. Olha, a gente tem que ter um motivo de vida. Por que eu vivo? Por que eu tenho esse prazer? Por que me deram vida? Eu tenho que fazer jus a fazer parte dessa sociedade. Eu tenho que somar. São Paulo vai sofrer um problema, já está sofrendo. Porque é a única cidade do Brasil para se ganhar mais dinheiro. Nenhuma outra tem essa capacidade. O Rio de Janeiro está falido. E para a gente finalizar esse agradável bate-papo aqui, se você quiser deixar uma mensagem para o nosso público, que mensagem que você gostaria de deixar para eles, Fabiano? A mensagem é que tem que estudar, tem que se aprimorar. Eu não estou falando em colecionar títulos. Você pode estudar. A minha esposa, por exemplo, ela fazia cursos de marketing que não era nem em faculdade. Nem recebia certificado. Mas ela estava lá estudando. E aí, quando ela foi fazer a faculdade, ela já sabia mais do que o próprio professor da faculdade. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais autodidata, pesquisar mais, estudar, utilizar a internet de maneira positiva, bisbilhotar, ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, tem que ter dinâmica, tem que mostrar inteligência. E a inteligência tem relação com conhecimento. Para que você possa sempre ter o teu trabalho, um trabalho gratificante, que seja bom para você. E espero que não me leve a mal pela minha sinceridade excessiva, mas é a realidade dos fatos. Não estou aqui para ser político, não estou aqui para tentar ganhar um público ou outro, estou aqui para falar a verdade. E a verdade é única, nua e crua, é que nós somos organismos, nós temos instintos, e só estamos aqui porque nós evoluímos, e só evoluímos porque no passado eles tiveram que ser o melhor de nós. Senão a gente não chegaria onde está. E foram muitas guerras, muitas mortes, muitas conquistas para que a gente chegasse aonde chegamos agora e pudéssemos viver aqui nessa sombra e água fresca que a gente está vivendo no exato momento.
Chegamos ao fim de mais um episódio da terceira temporada do Papo Cop. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e sigam a Mundo Cop nas redes sociais. Fabiano, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Douglas. Até a próxima. Tchau, tchau.